Noite abençoada, chuvosa, fria, em Brasília, né? É bênção de Deus para nossas vidas. Uma quarta-feira, meio de semana, muitos aqui já trabalharam, como eu já trabalhei no dia de hoje, e aqui estamos para servirmos ao nosso Deus, para adorarmos ao Senhor e edificarmos aqui a nossa fé. Então, hoje é o último culto de quarta-feira do ano, né, irmão? Sou privilegiado, sou abençoado mesmo, né? Pregar no último culto do ano, encerramento, isso não é para qualquer pregador, não, tá só internacional. Louvado seja Deus. Eu sou internacional porque eu sou poliglota. Eu falo em línguas estranhas, né? Em inglês, eu mal falo what's your name, o resto. Meus irmãos, assim sendo, Deus abençoe. Uma descontração pequena aqui no início dessa mensagem. Agradeço a Deus pelo pastor Marcelo, que tem me honrado com a ministração dessa quarta-feira do dia de hoje, quando nós vamos avaliar sobre a questão de reparar o altar. Foi lido um texto base, né, pelo irmão Rodrigo. Vamos entender e descobrir como está o nosso altar nessa noite. O altar, eu antes de qualquer coisa, quero dizer para vocês, muitos anos atrás, irmã, eu achava que o altar era aqui em cima, aqui é o lugar do altar, aqui cuidado, pisa direitinho, com cuidado, porque aqui é o altar. De fato, aqui é um lugar de reverência, é um lugar de muito respeito aqui em cima, mas não é o altar. Não é o altar, porque o altar somos nós, é você e eu. Logo, a ideia de que aqui em cima é sagrado, é santo demais, todo o templo é santo e precisa reverência, porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus, está escrito assim na Bíblia. Então, assim que adentrou ao santuário, a casa de Deus, devemos sim toda reverência ao Senhor. E a esse lugar também, que é o lugar de onde sai a palavra. Mas o altar mesmo, somos nós. Então eu estou diante de muitos altares. Tem altar pequeno, tem altar jovem, tem altar idoso, tem altar com média idade. Então aqui temos vários altares, né, no plural. Então vamos avaliar essa questão de altar, vamos analisar direitinho o que é um altar, tá? Logo de início, porque se o altar sou eu, e se a reparação do altar é necessária, logo a reparação do altar tem a ver comigo, tem a ver contigo. Então o altar não tem a ver aqui em cima, mas tem a ver com a nossa própria condução de vida espiritual. O nosso andar com Deus. O nosso andar com Deus. Então, avaliando que o altar sou eu, somos nós vamos entender que o altar lá de Elias, que ele reparou tão bem, eu não vou trabalhar o altar de Elias, tá? Vou trabalhar na aplicação do altar na minha e na sua vida. Nós vamos fazer uma aplicação, porque nós queremos sair daqui hoje pensando sobre a nossa vida espiritual, pensando como anda a minha vida espiritual, como eu estou andando com Deus. Então eu quero sair daqui hoje refletindo sobre isso, porque de repente existe alguma coisa na minha vida que precisa ser reparada. E aí você vai pensar, se o altar sou eu, ele pode estar de algumas formas, ele pode estar literalmente quebrado. Um altar totalmente quebrado, como lá o de Elias, esse precisa ser totalmente reconstruído, refeito, não é o caso de ninguém aqui, com certeza. Aqui nós não estamos diante de altares completamente quebrados, completamente arruinados. Eu diria que trincado. Quem sabe uma trinca no meu altar existe, né? Uma trincazinha, né?
aquela trinca que precisa ser blindada pelo Espírito Santo. Então nós vamos analisar isso, porque se o altar pode estar quebrado, trincado, rachado, nós vamos estudar que isso tem a ver justamente com a nossa imperfeição, tem a ver com as nossas falhas do dia a dia, na condução da nossa vida espiritual, na nossa intimidade com Deus. Por causa de certas falhas que acontecem comigo e com você, é que surgem as rupturas, surgem as trincagens, e que precisam ser blindadas, precisam ser cobertas pelo Espírito de Deus. Os irmãos concordam comigo? Que todos nós estamos na mesma situação, na mesma condição? Talvez vocês até estejam mais santos do que eu. Isso seria ótimo, maravilhoso. Tomara que sim. Mas tomara que todos nós estejamos, cada um, num nível onde nós possamos minimamente estarmos em condição de herdarmos a vida eterna, que o nosso nome ainda continue escrito no livro da vida e não tenha sido apagado. Porque se está escrito, pode ser apagado. E esse apagar do nosso nome do livro da vida vai ter muito a ver com a minha condução na vida espiritual. Então, gente, nós vivemos atualmente um mundo, em um tempo de crise sem precedentes. A igreja visível é também fortemente afetada. Nós vivemos numa época em que é complicado até você. Tem hora que eu não vejo quase mais televisão, então é rede social. Eu procuro, quando aparece uma coisa terrível demais, eu tiro, para mim não me impactar, a minha emoção, não mexer com o meu emocional. Então eu evito ver. Pai matou o filho matou pai e mãe, não sei mais o que. Então, uma crise familiar sem precedentes. Isso nós estamos falando na área familiar, mas existe a crise na política, na saúde, enfim, é uma época de muita crise. E isso traz como reflexo a igreja, porque a igreja visível é eu e vocês, que eu estou vendo e que vocês estão me vendo. Então, nós somos a igreja visível, a igreja corpo, mas que é visível e que também sofre com a influência do que está aí fora. Então, nós estamos com essa situação toda de desgoverno humano, sendo envolvidos de alguma forma, onde o lado espiritual está sendo afetado. Onde nós estamos sendo afetados espiritualmente. Porque, como eu falei, nós estamos aqui no mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos aqui. E esse afetar no cotidiano da igreja tem causado uma decadência espiritual muito grande. Tem acontecido uma decadência espiritual muito grande. E essa decadência espiritual, ela não pode continuar. Eu profetizo que ela não vai continuar. Porque a igreja, se nós ficarmos em declínio, onde nós vamos terminar? Ou a gente reage espiritualmente, toma uma posição diante de Deus, conserta nosso altar, repara nossa vida, ou então nós estamos perdendo tempo aqui, deixando de desfrutar do mundão. Mas nessa noite Deus quer me chamar a atenção e a você, que o nosso altar, ele não pode permanecer ou continuar desandando em direção ao curso desse mundo. Porque é uma palavra, como falei, é uma palavra de conserto, então não será uma palavra, aquela palavra que você vai falar em línguas estranhas, vai mexer um pouquinho aí com seu, vamos falar de brilho espiritual. Seu brilho espiritual, meu brilho espiritual. Então, a igreja não pode entrar nessa onda. A igreja precisa reagir
espiritualmente, porque nós não fomos chamados para a derrota, nem para o fracasso, mas você foi chamado para ser mais do que vitorioso naquele que te amou, naquele que te chamou. Então, derrota não é para a igreja, tem até a música, né? Nós não somos chamados para a derrota ou fracasso, antes nós somos chamados para uma vida de vitória, amém? E nós vamos sair daqui nessa noite entendendo que nós temos um altar e que ele, por alguma razão, trincou, rachou ou quebrou, precisará de um reparo. E o Espírito Santo que repara está aqui, amém? Quem repara não é eu não é o pastor Marcelo não. O reparador de altar é Deus, é o Espírito Santo. É Ele que fala com você, olha, você precisa melhorar nessa área. E você entende, o Espírito fala e você corrige a rota da área que está trincada e acerta seu prumo para o céu. Amém? Louvado seja Deus. Aqui temos então a definição de altar. Um altar bíblico é uma estrutura de terra, pedra ou metal que serve como lugar de sacrifício, entrega e aliança com Deus. Geralmente de terra ou pedras são não trabalhadas. Isso lá no Antigo Testamento, tá, igreja? No tabernáculo, no templo, havia o altar do holocausto, cobre, o altar do incenso e ouro. Analisando aqui a questão do altar desde sempre foi utilizado para apresentação de sacrifício. Como eu falei, o altar hoje somos nós, a igreja, não existe mais essa de fazer aqui um ambientezinho qualquer aqui, sacrificial, e fazer sacrifício aqui nesse local, que é onde eu estou, que é um lugar, como eu falei logo no início, né, um lugar de reverência, um lugar sério, mas não é o altar. Então, o altar, ele sempre existiu desde o Velho Testamento para sacrifício. Normalmente se sacrificava ali animais, que vocês já conhecem lá em Levítico, e eram feitos rituais para sacrifícios para o quê? Para expiação de pecado. Para expiar pecado. Mas felizmente nós, a igreja, nós temos o nosso sumo sacerdócio, o nosso Jesus de Nazaré, que rasgou o templo de alto a baixo para expiar para todo sempre o meu e o seu pecado. Jesus veio e fez o trabalho, dando-nos o acesso livre ao trono de Deus, através da eficácia do sangue dele, e nós agora não temos nada que impeça de nós entrarmos na presença dele sem ruptura, sem mancha, sem trinca, sem quebradura. Antes, perfeitos, santos e irrepreensíveis na presença dele. Então, igreja, nós pensando sobre essa questão de altar é isso aí. Claro, se você for, eu não estou pregando, não vou detalhar sobre os detalhes do altar. Nós estamos falando aqui numa aplicação prática na nossa vida cotidiana, no dia de hoje, nós vamos analisar dentro desse estudo. Pode passar, por favor, irmão? Próximo slide. Aí está o desenho do altar. Esse aí não está muito bonito não, mas é um altar, tá? Sacrificava animais aí, tá bem? Segue aí, irmão, por favor. Muito bem. Reparando os altares. Eu encontrei 5 pontos de provável trinca ou quebradura do nosso altar, que a gente pode estar incorrendo dentro desse detalhe aí que nós vamos ver em 5 pontos. E eu encontrei, primeiramente, que nós precisamos, se é que tem alguém que tem idolatria na igreja, tem que reparar o altar da idolatria. De repente, o altar da idolatria está sendo um embaraço na sua vida. E aí você vai avaliar comigo, eu não tenho imagem de santo em casa, eu não faço rituais que não condiz com a palavra de Deus, mas a idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. Isso aqui tem muito falar dentro da igreja, tá? É tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas, entretenimento, bens materiais, dinheiro, né? Então, muitas vezes, tem até o retrato de uma carteira aí cheia de dinheiro. A idolatria, igreja, é tudo que venha tirar você de estar aqui na presença de Deus. Aí eu vou falar que a idolatria da família.
Isso aqui acontece demais. O pastor Marcelo, ele sabe que isso acontece. A pessoa, Deus abençoa aquela família linda, maravilhosa, todo mundo é crente, né? Todo mundo é crente. E aí, eles começam a se ausentar da igreja. Outro tem um filho, um bebê. Um dia desse eu encontrei, gente. Eu encontrei dessa igreja. Um irmão chegou para mim, eu estava num evento. E ele me saudou com o meu nome, etc. Eu não o reconheci, não vou, né? Ele não está aqui hoje. Nem a Maria reconheceu. Me tratou, pastor Laci, não sei o quê. Eu falei, pai do senhor, irmão. Irmão, quem é? Irmão, eu sou lá da igreja. Mas eu não estou, vou negar para o irmão, não estou lembrado da sua pessoa. Aí ele disse assim, não, é porque eu tive um filho, meu bebê nasceu, está com 1 ano que ele nasceu. E aí não dá mais para ir para a igreja, porque nasceu a minha criança. E eu falei assim, eu fiquei assim, mas espera aí, a criança tornou-se um impedimento, um embaraço para o cristão vir para a casa de Deus? A partir da hora que uma criança que nasce, isso é um embaraço, um impedimento, será que não está havendo aí uma idolatria com essa criança que nasceu? Será que não está havendo aí um apego exagerado, um cuidado exagerado, a ponto de te impedir de vir adorar e servir ao Senhor? Então, gente, idolatria tem muito a ver com coisinhas pequenas também, não só com as grandes. Então, a família é bênção de Deus na minha vida, amém? A sua família é bênção de Deus na sua vida, a sua família te impulsiona a vir para a casa de Deus. Esse altar da idolatria não vai ficar na sua vida. Está dizendo aí em 1 Coríntios 10, 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Tudo que foi idolatria, igreja, celular, diversão, futebol, Flamengo. Então, gente, olha, não idolatre essas coisas, por favor. Não façam isso, façam como eu. Quando o time tá bom, vista a camisa dele, manda para os amigos. E aí, a questão do futebol, né? Então, hoje, por exemplo, teve o Flamengo. Então, gente, o Flamengo não poderia ser um impedimento para a gente vir para a casa de Deus. Por quê? O Flamengo não é mais importante do que Jesus, né? Por isso os irmãos estão todos aqui felizes da vida, com tudo que conquistaram, menos o de hoje. Muito bem. Então, gente, a idolatria nós temos que fugir dela. Você não deve ter outros deuses além do Senhor. Não vai fazer para você nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas. Irmãos, olha, existe uma tendência muito grande de nós. Você sabe uma coisa que nós temos que ter cuidado para não idolatrar dentro da igreja? O azeite da unção. O azeite da unção. Irmãos, o azeite da unção é para a cura do corpo. Ele é espiritualmente muito indicado para os nossos rituais evangélicos. Mas tem gente que acha que o óleo que está ali dentro daquele vidro, se ele passar na casa dele, está protegido. Ou se ele tomar um banho com esse óleo aí, está totalmente guardado. E até o cheirinho dele é aromatizante, né? Cuidado para não ter idolatria na sua vida, nem mesmo com o óleo da unção. São detalhes pequenos que podem incorrer numa espécie de ritual onde já foi abolido lá no Velho Testamento. Então nós devemos procurar fugir do quê? Vamos falar junto? Fugir. Vamos lá, fugir da idolatria. Muito bem, foge da idolatria, igreja. Sai dela porque ela não é de Deus. Muito bem. Nós vamos falar também, agora, outro ponto, reparando o altar da idolatria, vamos reparar outra coisa aqui da nossa vida. Pode passar, por favor. Reparando o altar da incredulidade. Tem um negocinho que a gente usa aqui, mas eu não dou conta de usar aquele negócio, não. Eu fico pedindo para passar, viu? Vai aguentando aí. Ainda bem que eles editam, né? Quando vai lá para a gravação, fica perfeita. Chega em casa, a primeira visualização da pregação é a minha, viu? Louvado seja Deus. Então, irmãos, olha, incredulidade. Olha só, a incredulidade, ela ocorre quando você passa a não crer
É muito interessante essa questão da incredulidade, porque se você não acredita no que você vive, se você, qualquer coisa que você faz, mas você não acredita, não dá resultado. A empresa, por exemplo, uma empresa que tem fins lucrativos, se o proprietário não acredita no resultado positivo daquela empresa, ela não dará resultado. Qualquer coisa na nossa vida que a gente não acredita, perde a eficácia. Você não conquista. E aí você olhando para o lado, dentro do lado material. Imagina você que é dono de uma empresa, e aí vai começar o ano de 2026 agora, você não vai acreditar que no final do ano de 2026, você vai ser próspero, vai ter dinheiro, vai ter uma economia boa, vai ter um resultado positivo. Você é o próprio incrédulo da sua capacidade administrativa. Não vai romper. Agora, quando você vem aqui para dentro da casa de Deus, que você prega um Deus que é todo poderoso, que é grande, que é maravilhoso, que está sempre atuando em nossas vidas de N maneiras, e você vem aqui para receber dele a sua bênção, você deixa de acreditar no milagre, vem para a terça de milagre, mas não crê no milagre, irmão, você vai perder seu tempo. Se você vem para a terça de milagre, acredita no milagre. Se você vem para receber uma oração de cura, acredita na cura. Se você vem para receber uma oração para a solução de um problema, creia na solução do problema. Tira a incredulidade do seu coração. Se você mantiver a incredulidade, ela não vai contribuir em nada para o seu crescimento espiritual. Isso pode parecer que não é, mas é, irmãos, um altar, uma trinca no seu altar. Repara isso. Senhor, acrescenta minha fé. Diga comigo, Senhor, acrescenta minha fé. Senhor, acrescenta a fé dessa igreja, aumenta a fé desse povo, dá para esse povo crença, acreditar que pode andar sobre as águas, acreditar que Satanás já perdeu, acreditar que a vitória é sua pelo nome poderoso dele. O Espírito Santo está aqui nessa noite, eu creio que Jesus está aqui nessa noite, acredito no que eu estou pregando, porque ele é poderoso e maravilhoso para operar nessa noite. Temos que acreditar, igreja, não podemos duvidar, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar. Eu creio que o Senhor nessa noite está fazendo algo maravilhoso em nossas vidas. Lá no Novo Testamento tivemos um personagem que não creu que Jesus havia ressuscitado. Ele não creu que Jesus tinha ressuscitado. Agora imagina se eu falo sobre Jesus, de ressurreição, vou até em Israel, inclusive, né? Vai lá, vê tudo lá. Chega aqui na igreja, não acredita que ele ressuscitou? Que fé é essa? Nós precisamos acreditar naquilo que foi escrito, naquilo que está sendo pregado e naquilo que estamos vivendo. Louvado seja Deus. Tomé agiu assim. Tomé ficou sabendo do alvoroço da ressurreição de Cristo e duvidou. O que é que Jesus fez com ele? Olha aqui, Tomé, dá uma olhadinha aqui na perfuração, olha aqui nas mãos. E aí, você vai parar para pensar, será que é necessário Jesus chegar para mim, para você e dizer assim, você está há quanto tempo na minha presença? Tem te faltado alguma coisa? Você não tem recebido nada de mim? É necessário Jesus chegar para você e dizer assim, eu tenho te dado paz, eu tenho te dado livramento, eu tenho te curado, eu tenho guardado sua família, eu tenho protegido você, e você está duvidando da minha capacidade? Nessa noite Jesus diz para você, Ele nunca vai te desamparar. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então é necessário fé, irmãos. Nós temos que renovar a fé, reparar o altar da fé, deixar a incredulidade de lado. A partir da hora que você repara essa trinca da falta de fé, sua vida espiritual dá uma guinada. Não tem como, igreja.
Alguém que tem sintonia, comunhão com um Deus todo-poderoso como esse, viver uma vida de derrota, de fracasso, sabe? Não, em nome de Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Você não pode deixar essa incredulidade bater no seu coração, não é? Louvado seja Deus. Aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deixa eu dizer para você, é necessário que você que veio para o culto de quarta-feira, no dia de hoje, você se aproximando de Deus, é necessário que você acredite que Ele existe. O galardoador aqui é um presenteador, é alguém que dá recompensa. Então nessa noite tem recompensa do céu para mim e para você. É necessário que você creia que Ele existe. Quantos creem que Ele existe aqui pode dizer amém? Glorifica o nome dEle porque Ele existe. Aleluia! Então nós não devemos ficar feito aqueles que não têm esperança, né? Crê no Deus que ressuscitou. Próximo ponto, glória a Deus, vamos lá. Reparando o quê? Altar da impureza. Trinca, quebradura. Isso aqui pega muita gente, viu? Porque o crente, ele é chamado para quê? Para pureza. Para ser santo, para puro, ser puro de coração, limpo de mãos, puro de coração, e essa malícia que fica aí dentro do seu coração, eventualmente, como é que faz? E a maldade que às vezes, no simples gesto de alguém, você está cheio de maldade aí, de malícia e de coisa, julgando atos. Nós temos que ter cuidado com isso, porque isso é impureza. Ah, meus irmãos, olha, viu o irmão olhando para a irmã ali, a irmã olhando para o irmão, parece que o povo de Deus está mais malicioso do que os de fora, não é? Ah, não, irmão deu uma carona ali para uma irmã, não sei o quê, gente, pelo amor de Deus, né? Pastor levou a irmã Ranilda lá em casa, não sei o quê, gente, pelo amor de Deus, né? A malícia, irmãos, é um pecado também, tá? Não dá para não falar sobre isso, é difícil, é chato, mas eu digo para vocês, nós não podemos ser impuros. Aí essa impureza não está só na malícia do julgamento não, tá? Não está só no julgamento não. Isso aí está também na impureza de lábios. Lábios que proferem palavras impuras, lábios que dizem coisas que não é para o cristão dizer. Aí a minha esposa descobriu, vou falar dela que ela não gosta não, vou falar, é coisinha simples, ela não vai ficar chateada não, moleque, aí, né, moleque, ela descobriu que a palavra moleque tem a ver com Moloque, né, Moloque que é demônio, né, que é um demônio. Aí ela falou assim, não quero mais essa palavra moleque aqui em casa. Aí eu vou chamar o cachorrinho, eu chamo, seu moleque, não chama o cachorro de moleque, você entendeu? Porque moleque tem a ver com o quê? Com Moloque, que é demônio. Então, às vezes, irmãos, nós temos que ter cuidado com essa ruptura aí, da impureza dos lábios, tá? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para o quê? Vamos lá? Deus não nos chamou para a impureza, mas para quê? Quantos santos temos aqui nessa noite? Santos não quer dizer que você tem que ter uma auréola na cabeça, não. Você peca sim, mesmo você sendo santo. Eu estou dizendo para você que você tem que ser santo para você entrar no céu. Você não pode ser chamado para impureza, mas para a santidade. Santo quer dizer separado. Separado, eu me separei para Deus. Não, isso é evidente que porque eu sou separado para Deus, eu não vou dar um tropeço ou outro, sim, vai acontecer. Porém, não pode ser uma rotina, não pode ser algo que eu vou ficar o tempo todo na mesma impureza, na mesma falta de santidade. Não, corrige essa trinca do seu altar, porque assim você vai se encaminhar para os céus no caminho estreito. Louvado seja Deus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, olha aí, ó, é verdadeiro a coisa, abraça. É honesta, pega para você. Tudo que é justo, está correto, fica do lado.
Tá? Tudo que é amável, né? Se tem amor na situação, ame, faça, pratique. Tudo que é de boa fama, é uma coisa que está promovendo o bem, está promovendo o bem-estar da pessoa, o bem-estar das outras pessoas, faça, porque se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Igreja, essa é a característica nossa aqui em relação à pureza, tá? Nós temos que pensar nas coisas que são da onde? Do alto, né? E não nas que são da terra. Então a vida cristã, igreja, tem esses detalhes a serem reparados na nossa caminhada com Cristo. Louvado seja Deus. Ponto 4, né? Reparando o quê? O altar da insatisfação. Meu Deus. Gente, é horrível conviver com gente insatisfeita. A pessoa não está satisfeita com nada. Não está satisfeita com a casa que mora, não está satisfeita com a igreja que congrega, não está satisfeita com o culto, não está satisfeito com a cidade. Então, gente insatisfeita é uma coisa que não é boa de se conviver. Então, gente, olha, nós temos que reparar. Será que você está satisfeito totalmente assim? Satisfeitinho da vida mesmo? Hein? Será que você está completamente satisfeito? Toda hora satisfeito? Não, tem uma hora que você pode ficar até meio para baixo, mas eu digo uma coisa, insatisfação não, né? Foi essa semana, eu tenho um momento assim que eu fiquei assim, parece que está tudo ruim agora, nesse momento. Sabe o que é a situação? A TV, alguém teve? Não é só eu. Mas que está tudo chato, está muito difícil. Pensamento assim na cabeça, né? Nem tá bom não. Mas aí entrou no meu coração uma palavra, acho que foi o Espírito Santo que falou comigo, sabe? E a minha presença na sua vida. Meu Deus do céu, quando eu senti isso, corri lá para falar para Maria. Maria, eu estava pensando no negócio, mas você sabe uma coisa? A gente tem Deus na nossa vida. Pode todo mundo sumir, pode todo mundo, ninguém não está nem para mim. Eu quero estar na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Gente, satisfação. Tem uma música de satisfação, é Cristo, né? Deve você cantar depois. Satisfação, gente, nós não podemos ser insatisfeitos. Fique satisfeito com o que Deus está te dando. Vou repetir, fique satisfeito. Olha, se você está aqui hoje, só de estar aqui nessa quarta-feira, fique satisfeito. Amém, irmão? Fique satisfeito. Está satisfeitinho? Tá? Amém? Mais ou menos está muito satisfeito. Vai ficar até o término do culto, amém? Glória a Deus. Entendeu? Bom, com sinceridade, né? Vai sair daqui super satisfeito, porque Deus trouxe uma palavra para ti, varão. Louvado seja Deus. Então, gente, olha, deixa a insatisfação de lado. Não digo isso como por necessidade, mas porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. O que você tem? Uma bicicleta. Pedale ela com alegria. O que você tem? Eu tenho nada. Mas você tem uma roupa para vestir? Tem. Tem uma casa para morar? Tem. Tem um lugar para almoçar e jantar? Tem. Fique satisfeito com isso. Está desempregado? Estou. Mas, fazer o quê? Fica satisfeito desempregado também. Difícil fazer isso, né? Fica satisfeito sem emprego. É complicado, né, irmão? Satisfeito sem grana, sem dinheiro, final do ano, Natal, Ano Novo. Imagina, sem ter dinheiro para comprar nem um Chester, né? Louvado seja Deus, misericórdia. Não, mas fica satisfeito também. Com ou sem Chester. Né? Mas vai ter Chester na casa de todo mundo. Os crentes daqui de Águas Claras, tudo próspero, tudo abençoado. Todo rico aqui, é maravilhoso. Viu? Sem contar a nossa festa que vai ter aqui do lado. Viu? Dia 31. Chester vai sobrar aqui, vai ter holocausto em cima deles. Amém? Louvado seja Deus. A igreja aqui é abençoada, irmão. Louvado seja Deus. Então, irmão, fique satisfeito, né? Louvado seja Deus. Então, você precisa saber estar abatido. É a questão. Tem hora que vem um abatimento, saiba estar abatido. É saber, vai passar. Daqui uma hora esse abatimento vai sair de mim. Sei também ter abundância. Agora, está abundante, isso aí é facinho, né? Tem abundância, não tem dificuldade nenhuma. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, como eu acabei de falar, como a ter fome. O ter fome não é brincadeira não, mas isso aí foi para Paulo, né? Mas, se tiver fome também,
Espera pelo menos na hora do jantar. Tanto a ter abundância como o quê? Padecer necessidade. Eu não falei nenhuma incoerência aqui, porque está tudo dentro do versículo da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ser contente, parar de ser insatisfeito, amém? Vamos largar de ser insatisfeito, vamos ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Ponto 5, vamos para o último agora. Reparando o altar da falta de amor. Meu Deus! E esse aí, igreja, eu só pontuei 5, tem vários. Mas esse aqui também, olha, se você não está conseguindo amar seu irmão, foi até pregado uma hora dessas aqui, não sei se foi o pastor Giovana, sobre essa questão de você amar as pessoas, né? Você precisa reparar a falta de amor que estiver no seu coração. E a falta de amor, igreja, ela não tem a ver com você ter que estar falando para mim que me ama o tempo inteiro, não. Até eu não quero isso, né? Não precisa ficar falando para mim que me ama o tempo inteiro. Eu amo os irmãos, amém? Eu amo os irmãos por atacado. Quero ver quem falou que ama mais do que eu aqui hoje, né? Dizendo que eu amo a todos, né? Então eu pude me declarar para os irmãos, eu te amo, tá, irmão? Amém? Eu amo esse irmão, quando eu vejo o rosto dele, causa alegria no meu coração. Olha, que bênção, não é? O amor, igreja, ele faz essas coisas. Amor, ele, né, irmão? Olha, aquele ali já chegou do meio ali, né? Irmão, ele só vive sorrindo. E ele agora, eu já descobri que ele tem um negócio, que ele fica observando os trejeitos da gente, né? Na igreja. É amoroso esse irmão, é uma bênção. Então, olha, gente, nós precisamos amar uns aos outros. Tira as diferenças da sua vida. Tira, se você tem igreja, mas você pode dizer, eu não tenho. Autoavalie você, se você realmente ama da forma que o Evangelho requer. Amar o próximo. Eu disse aqui, eu brinquei aqui que amo a todo mundo, mas eu amo a todos mesmo. Agora, porém, não é necessário ficar se declarando o tempo todo, né? Apenas as suas atitudes e as intenções do seu coração com relação ao seu irmão, quando você o contempla, não pode ter a famosa frase no seu coração dizendo assim, não suporto esse irmão, não suporto essa irmã. Isso não pode existir na vida de um crente que é salvo e que tem os seus pecados perdoados. Então, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Então pronto, Deus é amor. Como é que eu vou dizer que eu sirvo a Deus e não vou amar? O amor é o quê? É paciente. Está difícil de conviver com alguém, seja na sua casa, seja aqui na igreja. Está difícil de conviver? Paciência. Está escrito aí, ó, amor é paciente. Tenha paciência com ele. Está te fazendo quase tropeçar, né? Está sendo uma pedra de tropeço. Já viu falar disso? Pedra de tropeço. Usava muito esse termo antigamente, né? Ô, meu irmão, pedra de tropeço na minha vida. Não, você é pedra que está me ajudando a subir um altar a mais, um degrau a mais, amém? Louvado seja Deus. Então você tem que ter paciência. O amor também é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. A vanglória, a gente gosta de ostentar, né? Meu Deus do céu, ostenta que só. Ostentação não é de Deus não, tá, irmão? Glorificar o nome do Senhor é de Deus. Para Paris aí, fica tirando foto para todo mundo ver, né? Ostentação. Então, igreja, olha, gente, claro, eu me alegro demais quando eu vejo os irmãos lá nos Estados Unidos, na Europa, glorificando o nome do Senhor, mas também quando eu vou lá no meu resort em Caldas Novas, eu lasco foto no Facebook, no Instagram. Parei agora um pouco, preocupado, né, com essas histórias. Então, assim, ó, é o seguinte, a gente tem que glorificar, se alegrar, porque, irmãos, inveja não é de Deus, não é? Inveja não é de Deus. Para quê? Aí a pessoa fica com inveja porque o outro está na crista das ondas, né? Ué, Deus abençoa o pastor Neves, está indo lá para lá. Amém. Tira foto e manda para mim, gente, por favor. Deixa a inveja de lado, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Nem se vanglorie, não maltrata, para de maltratar os outros. Não procura seus interesses, porque tem gente que só pensa em si.
só pensa em si, é egoísta, né? Não tem coragem de me convidar nunca para ir na casa dele comer um churrasco, só pensa em si, não é? Não se ira facilmente, tem gente que ira por qualquer situação, e não guarda rancor. O rancor é uma coisa terrível também, né? Rancoroso, nossa, tem gente que é rancorosa, não consegue esquecer. Rancor não é de Deus, porque está dizendo aqui no versículo da Bíblia, não guardar rancor. Outra coisa, alegrar com injustiça. Ah, fulano tal pecou, caiu, adulterou, prostituiu, né? Desviou, viu? Pastorzão lá pregava, estava bonitão no altar, né? Pregando, agora está lá, ó. Separou da mulher. Isso aí, igreja, ó, não pode ter alegria nisso aí não, tem que ter o quê? Tristeza, choro, amém? Porque na verdade, igreja, qualquer membro que é ferido, nós não temos que ter alegria pelo ferimento dele. Vamos reparar esse altar aí. O amor não se alegra com, mas se alegra com o quê? Com a verdade. Ah, é verdade que o irmão fulano de tal passou num concurso público bom aí. Ah, que lindo, que maravilha, glória a Deus, né? Gente, a gente precisa aprender essas verdades da Bíblia, tá? Porque ficar vendo Bíblia para não cumprir com ela, a gente se torna um cristão não praticante, né? Fica ali aquela teoria, né? Então você tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor é isso. Então nós temos que reparar o altar da falta de amor na nossa vida. Trabalhar isso daí. Conclusão, já terminando. Não é só conclusão, não, tem. Muito bem. O fogo que está sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. O holocausto é o sacrifício. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Repete que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o seu altar, o meu altar, não vai se apagar. Poderia até estar com uma chamazinha já assim, dobrando para apagar, mas nessa noite o Espírito Santo, que aqui está acendendo outra vez o seu altar, e ele não vai se apagar. Em 2026, a sua chama estará acesa. Eu profetizo o Espírito de abundância, o Espírito de riqueza, o Espírito de fortalecimento, de libertação, de cura, de todas as bênçãos espirituais em 2026 sobre a sua vida. Recebe, porque o Senhor está profetizando essa igreja. 2026 será um ano de chama, um ano de fogo, um ano de santidade, um ano de encaminhamento para o céu e de salvação de almas. Em nome de Jesus, Deus abençoe, eu agradeço em nome de Jesus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Concluindo esse trabalho, louvado seja Deus.